Olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje à noite nosso papo será sobre o livre mercado, ou melhor, quanto o mercado brasileiro continua sendo livre, quanto a presença do Estado na economia está tornando o Brasil um país onde o Estado, onde o poder público é um fator determinante para a economia nacional, e também quanto a questão fiscal, a questão tributária e a falta de certeza jurídica, a falta de certeza das leis acabam atrapalhando a atividade econômica no Brasil. E para isso temos um convidado especial hoje aqui nos estúdios da BMC, o Rodrigo Marinho, que é CEO do Instituto Livre Mercado. Rodrigo, muito boa noite, muito obrigado por estar conosco hoje aqui no Talks. Prazer, Carlos, prazer estar aqui, prazer falar com vocês, prazer bater um papo sobre o Instituto Livre Mercado, sobre a Frente Parlamentar do Livre Mercado e sobre tudo que está acontecendo no Congresso, o ataque violento que não para de acontecer contra o mercado e, eventualmente, a tentativa de tornar ele mais livre no Brasil. Pois é, porque eu não falei também que tem uma resposta da sociedade civil e da política a essa tentativa estatizante, né, do governo federal de tentar tomar cada vez mais o controle de amplos setores da economia nacional. Mas, Rodrigo, pergunta clássica, pergunta de rito para todos os meus convidados aqui no BMC Talks. Quem que é Rodrigo Marinho no mercado em um minuto? Sou Rodrigo Marinho, sou diretor executivo do Instituto Livre Mercado, secretário da Frente Parlamentar pelo Livre Mercado. Tenho a função hoje de fazer avançar a cidade de liberdade. Sou advogado, sou professor de direito, sou mestre em direito constitucional. Nesse momento que o direito constitucional está sendo tão atacado, então atropelado, parece que né? tudo aquilo que eu estudei, né? Hoje, por exemplo, está sendo foi preso alguém que fez uma delação premiada, e essa delação premiada de alguém que não tem foro. Por exemplo, foi o que eu estudei na minha formação. Sou advogado há muitos anos. Sou membro do Conselho do Instituto Mises Brasil, faço parte do movimento liberal / conservador há muitos anos e hoje estou no papel de trabalhar em Brasília. Também fui diretor legislativo da bancada do Novo na Câmara dos Deputados em 2019 e 2020, lá quando o Marcel Van Hatten e o Paulo Ganimi foram os líderes na Câmara dos Deputados, e hoje estou lá no papel de fazer avançar a cidade de liberdade ou pelo menos evitar que elas sejam perdidas. Né? Que elas retrocedam, né? Exatamente. O retrocesso às liberdades. Mas, Rodrigo, o que é o Instituto Livre Mercado e o que o Instituto faz lá em Brasília no dia a dia? Perfeito. Muito inspirado no que o Instituto Pensar Agro fez, Carlos, ele trouxe uma visão de vamos montar um instituto e vamos montar uma frente para que ela tenha longevidade, que é a Frente Parlamentar da Agropecuária, que está aí já há tantos anos. Ela é nosso benchmark, a gente respeita muito essa visão, o que é bom deve ser copiado. E nós copiamos o modelo e dissemos, isso aqui funcionou, vamos como se faz bem no mercado e vamos usar exatamente aquilo que funcionou no mercado. Nós tivemos 4 presidentes na frente parlamentar, começou primeiro com Kim Kataguiri, deputado aqui por São Paulo, depois o Daniel Coelho, deputado por Pernambuco, que fez a lei do Uber, aquela lei que é uma lei muito boa, na minha visão melhor do que a lei que está aí agora, certo? Eu tenho alguns pontos positivos e alguns pontos negativos nessa legislação. Depois foi o Marcel Van Hatten e atualmente é um deputado de São Paulo, do PL de São Paulo, que é o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, nosso príncipe, que faz um trabalho sensacional na Câmara dos Deputados. E o Instituto ele serve para suportar a frente, fazer com que haja interlocução entre o mercado privado, a iniciativa privada, as associações, e ela consiga dialogar com o parlamento defendendo essa visão não de lobby, né? Que, ou seja, não é o interesse da empresa, é o interesse da pauta, é o interesse do livre mercado. São empresas e associações que acreditam que o Brasil deve ser mais livre, que apoiam essa pauta e, coincidentemente, são pautas que concordam com eles no sentido de tornar o Brasil mais livre e, por consequência, mais próspero. Que isso aconteceu em todas as economias que caminharam por essas ideias de liberdade. Pois é, né? Economias onde o livre mercado é dominante, são economias mais prósperas, né? Onde os mais ricos vivem melhor, vivem mais tempo também, né? E acabam se desenvolvendo mais. Mas, Rodrigo, vamos lá. O Brasil, com o novo governo, voltou, de fato, né? Porque já tivemos experiências no passado, voltou para uma filosofia econômica mais estatizante, mais intervencionista, onde a presença do Estado na economia é cada vez maior, mais abrangente em vários setores econômicos, não apenas no controle direto de setores via empresas estatais, mas também através de um aumento da carga tributária que acaba drenando recursos da economia e dos produtores de riqueza, que são os empresários. Qual é a sua avaliação após 15 meses do novo governo? Quais foram os maiores retrocessos, na sua opinião, e no que a frente conseguiu evitar que outros retrocessos acontecessem nesses 15 meses? Acho que o primeiro retrocesso foi causado por um senhor chamado Ricardo Lewandowski, que coincidentemente hoje é ministro do governo Lula, e se fosse lá no caso do Moro,
todas as decisões dele deveriam ser nulas, né? Pela mesma parâmetro do próprio Supremo Tribunal Federal. Ele hoje é ministro da Justiça do governo Lula. Pouco antes do Lula assumir o mandato, e esse foi um grande prejuízo, foi mudada a lei de estatais, uma liminar que vale até hoje, uma decisão monocrática que vale até hoje. Do próprio Lewandowski. Do próprio Lewandowski, né? Que era o último grande serviço que ele estava prestando pelo STF ao governo Lula, e ele permite que pessoas ligadas, muito ligadas à campanha ou muito próximas ao partido, né, como um ganho partidário, possam ser presidentes. Né? Na verdade, para ser mais exato, era para o presidente do BNDES, mas não serviu só para ele. Serviram para outras funções e isso, obviamente, gera uma série de problemas. As estatais deveriam ter sido todas privatizadas, essa é a visão que a gente tem muito claramente. Se conseguiu privatizar muita coisa que não dependia totalmente do Congresso, se conseguiu privatizar muitas subsidiárias, né? Muita coisa da Petrobras foi privatizada, muita coisa foi feita. BR Distribuidora, que era um grande símbolo, virou Vibra, né? Uma empresa privada hoje. A Eletrobras foi conseguida, então tem várias coisas que conseguiram avançar nesse governo. Porém, essa mudança de lei de estatais foi a primeira e ela gera vários problemas. E o governo ele acha que ainda está em 2003, ele acha que não tem rede social, ele acha que não há direita. E hoje o parlamento tem uma direita muito consolidada. A frente parlamentar tem 187 deputados e 27 senadores. Dá um número, Carlos, que é interessante e pouca gente sabe. 74% dos projetos, medidas provisórias, projeto de lei, proposições legislativas enviadas pelo governo Lula ao Congresso Nacional não são aprovadas. 75%. Para ser justo, 74. Pode dizer que são 75, né? Não é um quarto, 74% são aprovados. Ou seja, em média, 1 a cada 4. E ninguém fala isso. Ninguém diz isso. Teve um artigo aqui de opinião, mas ninguém diz isso. O número é esse. O governo Lula não consegue mais de 75% das medidas provisórias enviadas nem comissão especial forma no Congresso Nacional. Há um trabalho muito forte da direita de evitar o mal. Na frente parlamentar, como eu ia falando, nós temos 187 deputados e 27 senadores. E a gente consegue hoje evitar o mal muito bem. A gente consegue hoje fazer com que vários projetos não andem, vários abusos não aconteçam. Essa MP que eu estou aqui no off falando para a gente, que é a MP do mal, que é a MP 1202, até agora ela não foi distribuída ainda. Vamos explicar um pouquinho mais essa MP, porque senão o público não sabe quem não trabalha na parte legislativa, né? Tem que estar acostumado lá em Brasília, já chama pelo nome, né? Mas a gente tem que chamar pelo apelido. Mas essa MP é a MP que reonerou a folha de pagamentos de 17 setores econômicos que tinham sido desonerados, inclusive durante o governo do PT, que foi o governo da ex-presidente Dilma, e agora o governo federal quer reonerar. Tentou ano passado reonerar, não conseguiu, né? Enviou para o Congresso Nacional um projeto de lei que foi rechaçado, e mesmo assim, no último dia útil, nas últimas horas, né, do ano passado, o ministro da Fazenda enviou uma medida provisória que reonerou os setores econômicos, provocando as iras, né, do Congresso. Mas não é só isso. Havia tido um veto do presidente Lula. Esse veto foi derrubado nas últimas sessões, ali na 21 de dezembro, foi derrubado o veto. E na sequência foi apresentado um projeto de lei contrário a isso. Isso é inconstitucional. Assim, de cabo a rabo. É absurda a inconstitucionalidade. Então tivemos um veto derrubado, um projeto de lei enviado poucas horas depois e uma medida provisória. Volta antes. Teve um projeto de lei aprovado. Depois o veto dado pelo presidente Lula, veto derrubado e um projeto de lei e uma medida provisória. Então 5 atos que formam basicamente a Constituição em ato combustão nesses casos. Absurdo. Né? Não, e tem vários outros, né? O que o governo tem tentado mudar por decreto, por exemplo, a lei de saneamento que ele tentou mudar por decreto. No começo do ano passado. Ele tentou, e parcialmente o STF está permitindo que ele haja dessa forma, porque é inconstitucional. O caso das armas, por exemplo, toda a legislação que foi aprovada relacionada às armas foi feito decreto para revogar isso aí. E na lógica da hierarquia das normas, uma medida infralegal nunca pode revogar uma medida legal. Claro. É absurdo o que está acontecendo, o que está sendo colocado. E o governo mesmo fala que ele tem se sustentado no STF para manter a sua governabilidade. Ou seja, ele não consegue fazer com que as pautas do parlamento andem. E isso é muito interessante, trazendo o caso da MP, né, que a gente está falando aqui no off, mas é a MP do mal. A MP, ela onera novamente 17 setores. Ah, Rodrigo, é ruim onerar só 17 setores. Eu também acho. Para mim, a folha deve ser desonerada como um todo. É absurdo o quão caro é você contratar no Brasil. Um salário mínimo que o trabalhador recebe mas você paga 2. Né? Absurdo o custo
da folha de pagamento do Brasil. 2, a MP também traz o PES, que era um programa de recuperação das empresas relacionado à pandemia. Esse PES eles revogaram. E sabe o que é pior nessa MP? Ela tinha vacatio legis, ou seja, tinha um prazo para iniciar. Só que o requisito da MP é de relevância e urgência. Ou seja, nem tinha relevância, muito menos tinha urgência. Se ela tem prazo, ela não tem urgência. E por último, ainda traz uma tungada, o nome é esse, tungada, na compensação tributária que as empresas têm direito. Se eu tenho um crédito a receber, o governo não pode limitar esse crédito, não. Eu tenho direito a receber esse crédito. Se eu vou ser tributado, eu tenho um crédito a pagar, eu compenso com o crédito que eu tenho a pagar. No ano seguinte, na declaração de imposto de renda. Exato. Não, e algumas empresas podem ali compensar PIS, COFINS. Sim. Durante o ano fiscal. Durante o ano fiscal, para conseguir ter o seu direito. Assim, o próximo exercício, o próximo pagamento. Claro. As empresas de lucro real que pagam de 30 em 30 dias podem fazer essa possibilidade. Mas o governo simplesmente disse, não, eu vou limitar, só pode até tal percentual. Isso é tungar as empresas. É um absurdo, porque há um interesse muito grande em pegar as nossas vacas gordas, né? Ou seja, as grandes empresas brasileiras, nós vamos lá e vamos atacar essas empresas e prejudicar elas. E muitas vezes, e é engraçado que está acontecendo agora com o iFood, por exemplo, com o Uber, né, nesse ponto, e o pessoal diz assim, há uma vontade de bater nas empresas. Tem tanto absurdo acontecendo e tanto absurdo sendo evitado, que se eu entrar no Ministério do Trabalho aqui, Carlos, é colocar. Mas eu me impressiono como não pegou o tema que a gente estava falando aqui. É a MP do mal. Só que o governo já foi derrotado nos 17 setores, já tirou, vai ser derrotado no PES e o objetivo nosso é derrotá-lo agora também na compensação tributária. Pois é, mas, Rodrigo, por que você acha que o governo está atuando dessa forma? Porque, afinal das contas, está alienando cada vez mais a simpatia de setores econômicos que, durante a eleição, chegaram até a apoiar a candidatura do presidente Lula, ou fizeram a candidatura do Lula. Como é que agora, 15 meses depois, o mesmo governo do presidente Lula está, de fato, agredindo as finanças dessas empresas? O Armínio Fraga fez um artigo interessante, né? Um artigo trazendo uma visão, né? Pensando como seria o Lula, né? Imaginando, né? O Lula ideal. Só que o Lula ideal não existe. O Lula sempre avisou que ia fazer o que ele está fazendo. O Lula sempre disse que ia tentar revogar a reforma trabalhista. O Lula sempre disse que ia tentar revogar o marco legal de saneamento. O Lula sempre disse que ia revogar todas as medidas econômicas, como marco legal de cabotagem, marco legal de saneamento, marco legal de câmbio, todos esses avanços legislativos, lei de liberdade econômica, que nós tivemos na legislatura passada, ele disse que ia revogar. Ele foi vocal nisso. Só que o pessoal disse, não, ele vai mudar de ideia e vai fazer a carta aos brasileiros, como ele fez em 2003, e vai dar certo. Você pode falar muita coisa do Lula. O Lula não mentiu em relação à parte econômica. Ali com relação a Daniel Ortega, Maduro, essa turma, sim. Mas e o aborto também. Aborto. Mas em relação à parte econômica, ele foi muito sincero. Em nenhum momento ele disse vamos ser o PT raiz que sempre fomos e estamos sendo. E o que sustenta alguns pontos são nós que estamos lá no parlamento, ainda há um representante do Banco Central Liberal, né, que é o Roberto Campos Neto, e ainda está sustentando ainda, que está dando os efeitos da inflação. Está controlada por conta da limitação e da segurada dos juros que tem sido dado pelo Banco Central. Né? Mas tudo que está acontecendo, esses ataques que estão acontecendo às empresas, e eu repito, sem falar no Ministério do Trabalho, que tem 3 medidas absurdas, aquela que entrou nesse ponto, a que entrou vai tratar sobre feriados e domingos, que ele num decreto tentou revogar a lei de novo, agora desse ataque violento e verbalmente dizendo empresa que os brasileiros adoram, os brasileiros amam o iFood, aí você está usando esse cara como inimigo central. Pô, todo brasileiro, é engraçado, eles estão brincando com coisas que o brasileiro ama, né? Você vai, eu cheguei no aeroporto aqui, peguei o Uber, já vou pedir um iFood, eu peço um iFood, então assim, cheguei na casa e pedi um iFood, ou seja, está na minha realidade isso. E o brasileiro não está demandando por ter um projeto de lei para alterar, porque ele está incomodado com isso. Não há essa demanda do brasileiro para mudar a forma que nós interagimos com essa empresa. Ele fez 2. Aí o terceiro ele diz assim, tem um saque FGTS aniversário e eu quero revogar também. Esse o Lula mandou parar. Né? O saque FGTS aniversário mandou também. Então assim, nós temos um ministro do Trabalho que é contra o trabalho. Entendeu? Que ele quer prejudicar o trabalhador de todas as formas possíveis e imagináveis sendo colocada hoje. Então, assim, esse é o grande inimigo. Aí alguns colocam, mas o pessoal dos aplicativos de transporte estava comemorando com o Luiz Marinho. Às vezes é comemorar ou morrer, tá? Tem isso também, assim. A empresa fica na situação assim, ou eu comemoro ou eu morro, por exemplo. O projeto do Uber tem 2 coisas super importantes. A autonomia, o projeto de aplicativos, né? A autonomia e intermediação. Todo o resto, sindicato, previdência e sindicato, previdência e preço mínimo são péssimos. Então, assim, como é que a gente sobrevive? Claro. Deixa eu só...
Turma, só corta agora essa parte que eu preciso espirrar o nariz, que eu tô resfriadíssimo. Só, desculpa, Rodrigo. Não, fica à vontade. Cara, tô com resfriado. Essa mudança de temperatura tá absurda, né, cara? Corta essa parte aqui do... Eu vou pedir pra você se começa a dar pra Isso, perfeito. Não, Maria. Não, fica tranquilo. Quando for assim, me manda no WhatsApp, eu preciso só, aí eu só clico seu mic também. Ah, bom. Não, quando ele estiver falando, desliga o mic, sempre, porque eu tô com esse negócio aqui e fico fungando. É horrível, né? Ah, tomei 200 aspirinas hoje. Não, fica tranquilo, cara. Olha. Voltando. Agora a gente ligou o outro aí também. Ah, obrigado. Voltando. Então, Rodrigo, Não, peraí, deixa eu só... Rodrigo, mas é muita coisa que você falou, vários pontos. Vamos analisar um por um. Primeiro, só terminando também a sua resposta. Além do fato do ministro do Trabalho fazer coisas que o brasileiro não pede, você não acha que há uma fome arrecadatória do governo federal desesperado para tentar fechar as contas? Não no azul, porque não vai conseguir, mas num vermelho um pouco menos profundo. E o que vocês estão prevendo, vocês do Instituto Liberal, para as contas públicas para este ano e para os próximos anos? Lembrando que este ano é ano eleitoral, ou seja, ano em que o governo tende a gastar muito mais do que em ano normal, né? Será que o objetivo é fechar as contas? Eu cada vez acho que é menos fechar as contas e muito mais gastar mais. Se a gente voltar ali final do ano de 2022, nós mudamos o PEC, o teto de gastos, para o arcabouço fiscal, para o governo ter mais margem fiscal para gastar mais. O governo ele tem aberto alguns pontos econômicos, isso é interessante essa visão, ele tem permitido algumas aberturas econômicas. Não porque ele acredita em abertura econômica, mas porque ele precisa arrecadar mais. Seja para ele gastar mais, seja para ele dizer para o mercado, para nós aqui que entendemos um pouco mais disso, que se essa conta não fechar, o Brasil vai dar problema. Não à toa a popularidade do Lula está desabando. É porque as médias e pequenas empresas estão sofrendo bastante mesmo nessa situação. E foi feita uma reforma tributária a toque de caixa, certo? Para isso, assim, uma reforma tributária que é muito boa para a indústria, tomam várias ressalvas para o comércio e serviço, e nós estamos trabalhando agora nas frentes do Instituto Livre Mercado e mais 23 frentes produtivas, Frente Parlamentar Livre Mercado, mais 23 frentes produtivas, para que a gente tenha uma reforma tributária mais discutida, pelo menos, né? Porque para quem não é do ramo, para quem não está em Brasília, como é o caso da MP202, o texto da reforma tributária, a PEC 45, depois a emenda constitucional 132, ela chegou na Câmara dos Deputados faltando 30 minutos para começar o debate dela, na quarta-feira. Na sexta-feira, que foi a votação, ela chegou 30 segundos antes, uma mudança de mais de 80 artigos. Ou seja, olha a loucura para analisar isso. Tanto é que o presidente da casa ainda fez uma brincadeira. Não se preocupem não. A assessoria passa a noite, virando a noite estudando. E passamos de fato. Porque precisávamos entender o que é que aquela reforma tributária tinha. Só que ela vai gerar nós vamos ter o maior IVA do planeta, certo? E o maior IVA do planeta se deve pelo tamanho do Estado que nós temos. É um governo que quer resolver o problema dele do déficit e tem verbalizado e falado isso pelo aumento da arrecadação. Então o governo está tentando taxar onde pode. Mas como eu falei, mercado de apostas foi um mercado que foi aberto. Né? Hoje tem um mercado que é claro que você pode atuar nisso. Sempre houve dúvida se você podia atuar nisso. Claro. Há uma clareza nessa possibilidade. Existem outros mercados para ser abertos. Por exemplo, se você pensar em hoje cigarro eletrônico, tabaco aquecido, são coisas proibidas no Brasil. É proibido produzir, distribuir e vender carro no Brasil. Pô, mas se você entrar na rua aqui do lado, se você for para os bares aqui... Eles vendem normalmente. Está vendendo lá. É a famosa lei que não pega no Brasil. Está vendendo lá porque pode consumir. Olha o absurdo. Só que, ok, eu acho que cada liberdade de escolha, visão do Instituto Livre Mercado, liberdade de escolha. Né? Nós vamos defender isso. Né? Não estou querendo me meter no ponto se você gosta ou se você não gosta para isso. Mas é proibido hoje uma empresa nacional, o nosso players que estão no Brasil, que produzem tabaco, agro, né, na veia, produzir, distribuir e vender. Só que se estourar um cigarro eletrônico desse, aconteceu em Taguatinga, no Distrito Federal, você processa quem? Quem é que você vai atrás? Porque essa realidade já é dada, ela já existe. Claro. Entendeu? Claro. Aí hoje tem projeto de lei na casa que a gente tenta avançar para permitir que isso fique mais possível para a sociedade brasileira. Né? Para que você possa ter acesso a, mesmo questionar, a qualidade do produto, se presta, se não presta, porque você não sabe nem não tem ninguém que garanta a qualidade. Você não sabe nem o que está dentro do líquido, né? Mas, Rodrigo, você falou uma coisa interessante. Ou mesmo o tabaco, né? Porque você tem uma possibilidade de outro gadget, que é o tabaco aquecido, que é um negócio sem fumaça. Sim, então é feito cigarro e tal, mas
Hoje você consegue comprar e trazer para o Brasil, mas você não consegue produzir no Brasil. Produzir aqui e é menos danoso para o fumante. Claro. Inclusive é uma perda de postos de trabalho, a própria arrecadação, entre outras coisas. Mas você falou uma coisa interessante, da questão da reforma tributária que foi apresentada há poucos minutos antes que os congressistas votassem, né? Começasse o debate. Eles não tiveram tempo útil, hábil para ler, até porque era um calhamaço desse tamanho. Eu vi o documento, eu vi as fotos do documento. E todo mundo sabe muito bem que o IVA será gigantesco. Já passaram-se mais de 6 meses da aprovação dessa reforma, né? Foi em junho, agosto, se não me engano, que a reforma foi aprovada. Aguardemos com ansiedade os decretos, né? Projetos de lei complementares. As leis complementares para a aplicação dessa lei, ou seja, a um certo ponto deverão falar que IVA, qual é a porcentagem do IVA que será aplicado. O país com o maior IVA do mundo, se não me engano, é a Hungria, que tem 23% ou 26% de IVA. Quanto que você acha que o Brasil terá de IVA e devemos nós preparar para uma bomba tributária que vai cair no colo do brasileiro nos próximos meses? Nós já vivemos uma bomba tributária, isso é fato também, né? Isso não deve melhorar. O que nós estamos fazendo, que é interessante, essa tua pergunta, pode dizer assim, a gente não está esperando. O que é que as frentes parlamentares fizeram agora? Nós começamos a apresentar os projetos de lei complementares, não esperar pelo governo, a sociedade civil organizada, fazer isso. Por que o governo fez? Ele chamou 20 grupos de trabalho, Carlos, mas ele não chamou a sociedade civil. Não tinha ninguém da sociedade civil falando lá. Só chamou estados, municípios e União para discutir, só para ver a questão arrecadatória deles. Só que quem paga a conta somos nós, é a sociedade civil organizada. Então as frentes começaram Hoje foi a 5ª semana dos grupos de trabalho, nós espelhamos os grupos de trabalho da reforma tributária, os 20 grupos de trabalho, e fizemos o seguinte, já apresentamos 2 projetos de lei, o PLP 29, que é o projeto de complementar 29/2024, e o PLP 33/2024. O PLP 29 trata sobre a Lei Geral do Imposto Seletivo. Genial a ideia. Que basicamente a Lei Geral do Imposto Seletivo ela vai dar regramentos para dizer o seguinte, quer ter um tributo extra fiscal? Tu vai ter que debater se tem que tributar mais cerveja, cigarro, uísque e mesmo os setores, né? O setor de bebidas, o setor de tabaco, que é o que vão chamar de Sintex, né? Os setores do pecado, mas que hoje tem um perigo. Ele pode servir para serviço também. Tem serviço do pecado? Já o governo diz assim, eu quero taxar mais rede, não quero ter tanta rede social no Brasil, quero taxar a rede social, entendeu? Porque no sistema atual que nós vivemos, você só pode fazer impostos extrafiscais para serviço. Você não pode, para produtos, você não pode fazer isso para serviço. Com o IBS, que é o Imposto de Bens e Serviços, que é o nosso IVA, e o CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços, você poderá, o IBS é o que é o IVA, você poderá colocar dentro dessa tributação, você poderá, no serviço, você determinar o imposto seletivo, segundo o que autoriza a Constituição. Isso é um risco tremendo para a sociedade. Só que a gente criou uma legislação muito interessante que diz o seguinte, beleza, para você criar um imposto seletivo, primeiro não pode ser medida provisória porque tem que ser por projeto de lei complementar. Então a gente está tirando essa possibilidade, que é o que aconteceu nesse governo. Esse governo, em vários momentos, aumenta a alíquota por medida provisória. Mas isso é constitucional? Porque o conceito de no taxation without representation, ou seja, é o Congresso, em qualquer país do mundo, os americanos fizeram uma revolução para reafirmar esse processo. Como é possível que o governo brasileiro aumenta a alíquota ou cria novos impostos, criou um imposto, por exemplo, para exportação de petróleo, né? Por alguns meses, via medida provisória, e ninguém em Brasília pega e começa a se indignar por isso tudo. Se indigna, né? Tanto é que as comissões não são instaladas, tanto é que naquilo não anda, tanto é que o imposto caiu. Mas durante um período de 120 dias, aquilo vale. Aquilo vale. O que deveria acontecer era o presidente do Senado, o presidente do Congresso, que é o Rodrigo Pacheco, chegar... Mandar de volta, MP. É sua. Essa discussão não é por MP, é por projeto de lei, certo? Essa discussão não pode ser assim, ele deveria devolver essa situação e dizer que não ia cumprir a maluquice, como ele deveria ter feito na MP 202, certo? Ele tem o poder para isso. No governo passado, o presidente Davi Alcolumbre chegou a fazer isso com o governo Bolsonaro. O Renan Calheiros chegou em outros governos a devolver medida provisória também. E por que você acha que o atual presidente, Rodrigo Pacheco, não tem essa vontade ou essa coragem de fazer algo assim? Eu acho que o Rodrigo Pacheco ele quer ser candidato a governador de Minas Gerais. Essa é a realidade dele. Ele quer ser candidato a governador de Minas Gerais com o apoio do Lula. Não acho que os mineiros votarão nele, até porque Minas vai bem com hoje. Na verdade, hoje os governadores que têm tratado bem a questão criminal do Brasil,
como disse o presidente da Câmara, Arthur Lira, no último jantar, na última terça-feira, eles estão indo muito bem. Ou seja, todo presidente que está tratando de segurança pública, está atacando segurança pública, como Caiado, como Zema, né, tem como tido... Tarcísio também. O próprio Tarcísio tem disparado a sua aprovação, porque está olhando, né, o Derrite foi ontem até para... Foi votar o que a sociedade esperava há anos, né, que é o fim da saidinha. O fim da saidinha, e colocou essa situação, e foi para lá, porque ele foi o relator do projeto original, para fazer esse projeto ser aprovado ontem. Foi aprovado só com o pessoal sendo contra numa votação simbólica, o que demonstra essa mudança de parâmetros. Mas o Rodrigo Pacheco ele quer ir com o PT, lá em Minas Gerais. Porque não sei se você recorda, Carlos, mas o Rodrigo Pacheco foi eleito em detrimento da Dilma Rousseff. Sim. Esse é o ponto. Hoje eu tenho algumas dúvidas qual seria o melhor nesse ponto. Mas eu acho que é por isso. Né? E vai tentar sempre conciliar. Por exemplo, nessa MP 1202, até hoje ela não foi distribuída. Ele está tentando negociar com o próprio governo sem queimar o governo. Em tese, a MP já está valendo. Ou seja, por 120 dias, por 6 meses, por 3 meses, né? Não, 4 meses no caso. Isso. Por 4 60 meses, mais 60. 60 mais 60. Por 4 meses, os setores deverão pagar alíquotas pesadas também sobre as folhas de pagamentos dos seus funcionários. Já está acontecendo isso, os setores estão começando a pagar, é por isso também que temos esse aumento da arrecadação brutal que estamos vendo em janeiro e fevereiro. E quantas empresas vão quebrar porque não terão capacidade de fazer esse pagamento? O governo aumentou várias alíquotas ao decorrer do ano passado e você está tendo muita gente quebrando, isso é um fato. Mas a MP, essa parte da MP 202 já caiu. O governo já tirou ela e já colocou, já recuou. Certo? Ele já teve essa situação colocada. A medida provisória é a medida que, por exemplo, o imperador do Brasil, Dom Pedro II, no seu poder moderador, não tinha. Né? Por sinal, segunda-feira vai ser a data da fundação do Senado e também a data, que era um feriado nacional, de 1824 até 1889, sobre a data, que era o dia da Constituição. Que é a Constituição que eu mais gosto, de longe, a Constituição do Império Brasileiro, né? Porque era mais bem estruturada, mais bem formada, e ela não permitia que o imperador do Brasil ele tivesse a possibilidade de propor leis ou medida provisória ou decreto-lei. Né? Muita gente diz, o poder moderador dava muito poder ao imperador. Coisa nenhuma, era por essência um não poder, certo? Mas quando um presidente faz a medida provisória, ela tem menos poder do que já teve no passado, porque ela trancava pauta, hoje não tranca mais. Você apresenta essa medida provisória, ela vale imediatamente, no tempo e no espaço. Mas quando ela não era votada no passado, Carlos, ela continuava valendo no tempo e no espaço. Nós temos medidas provisórias não votadas até hoje. Que estão valendo ainda. Que estão valendo. Não votadas até hoje como lei, como força de lei. Né? Mas hoje, com a regra que foi mudada lá, quando o Temer ainda era presidente da Câmara, ela foi mudada essa regra passou a valer da seguinte forma. Em 4 meses, se não teve força parlamentar para fazer andar, ela morre. Só que, durante um determinado período, ela gera caos. No setor de petróleo, então, gerou caos. Durante 4 meses foi um caos. O negócio era tributado, do dia para noite passou a ser tributado, gerou um caos no setor petroleiro. Nesse caso, foi ridículo dos 17 setores, porque ele dava um prazo de 90 dias. Então, deu tempo de conseguir se ajustar e não deixar acontecer aquilo na véspera do Dia das Mães, né? Porque era mais ou menos quando começaria a situação a valer, né? Absurdo. Além de trágico, chega a ser cômico, né? Ou ridículo. Daqui a pouquinho voltamos então com o Rodrigo Marinho, CEO do Instituto Livre Mercado, para continuar o nosso papo sobre o que está acontecendo lá em Brasília, os percalços que estão acontecendo com o governo federal. Então não saia daí porque voltamos já já. E de volta para o nosso talk. Hoje à noite o nosso papo é sobre livre mercado no Brasil e o que está acontecendo lá em Brasília, novidades que o governo federal está propiciando para a população brasileira. E estamos aqui com o nosso convidado de hoje, que é Rodrigo Marinho, CEO do Instituto Livre Mercado. Rodrigo, a gente estava falando então da questão tributária, mas também você antecipou o que a gente vai tratar agora no segundo bloco, que são as mudanças legislativas, as mudanças legais
por exemplo, para setores muito queridos dos brasileiros, como iFood, como entregas em geral, entregadores, né, de motos, ou também Ubers, entre outros, né? Voltamos também a falar de voltou, né, de fato, a contribuição sindical obrigatória sobre outro nome, entre outras coisas. Vamos lá, iniciando pelos entregadores. Por que você acha que o ministro do Trabalho está querendo mudar, quer dizer, apresentou para a Câmara e para o Senado, para o Congresso Nacional, um projeto que transforma os entregadores em trabalhadores CLT, nivela para baixo o piso salarial, né? Ou seja, o salário, cria um salário mínimo, que na verdade é uma gaiola salarial, dá uma bocanhada também com a desculpa de ser uma contribuição previdenciária nos rendimentos dos trabalhadores de aplicativos e também os obriga a horários muito limitados. Tudo isso mesmo se os próprios trabalhadores não queriam esse tipo de regulamentação, não pediam isso, não queriam ser obrigados a se inscreverem no sindicato e essa norma prevê obrigatoriamente a sindicalização e os próprios usuários, né, os clientes também não viam a mínima necessidade de mudar alguma coisa. Por que você acha que o ministro do Trabalho está atuando contra a vontade do povo, dos trabalhadores e até mesmo das empresas? Eu acho que o primeiro ponto é entender onde o ministro vive, qual é a natureza. O que come, onde que dorme. Mas é interessante entender isso, né? Onde dorme, onde come, qual é o século que ele vive. O ministro está no século passado, o ministro está no século XX, talvez no século XIX ainda, achando que o trabalho não foi modificado, que nós já não estamos em outro momento do trabalho. Hoje, se você perguntar hoje para os motores de Uber, praticamente nenhum vai dizer que quer ser CLT. Se você perguntar para os entregadores do iFood, nenhum deles vai dizer que quer ser CLT. Na realidade, quando você quer estar nessa caixinha, essa caixinha agrada muito ao Luiz Marinho, que sempre veio de histórico de sindicatos. Esse pessoal sempre foi pensado na seguinte situação: nós temos uma empresa que tem uma massa de trabalhadores muito grande, esses trabalhadores se sindicalizam, nós controlamos esses sindicatos, dizemos que representam os trabalhadores, tungamos o dinheiro desses trabalhadores para a gente conseguir tá isso, ou seja, tungamos no sentido de ser um imposto obrigatório, né, que era o imposto sindical, que volta a ser, que é tirado à força, né, das pessoas, ninguém quer pagar esse negócio, então, enfim, é tungado das pessoas, porque você voluntariamente não oferece. Até porque quando foram voluntários, somente poucas, a porcentagem é muito pequena, né? 2, 3% dos trabalhadores, menos de 10%, contribuiu voluntariamente para o sindicato, né? E se for voluntário, eu estou completamente de acordo com o sindicato. Se a pessoa quiser pagar voluntariamente para estar dentro de uma associação, do sindicato... Um clube, né? Qualquer um fazer. Fica à vontade, é vontade, cara, é o seu dinheiro, né? Nada como você gastar o seu próprio dinheiro para manter algo que você acredita. Eu sou super a favor disso e a ideia liberal é a favor desse momento. O problema é quando você usa o Estado para obrigar algo, para impor, né? Sindicato, para isso aí. Aí isso a gente é bem contra. A ideia liberal é bem contra. Então tem que entender isso. O objetivo do Luiz Marinho é como eu volto a ter a rua. Esse é o objetivo. Como eu volto a ter a rua? Quem que dava a rua à esquerda? Sindicatos. No momento que acabou o pão com mortadela, os sindicatos, o que aconteceu com a rua? A rua foi para a direita. A rua pertence hoje 100% à direita. Que não vão por causa da mortadela e do pão, né? Muito menos por dinheiro público. Não vão, não é da natureza, né? Tanto é que assim, é muito estranho, até só um comentário lateral, é muito estranho, só um evento de vezes assim, deve ter uns 40 manifestações da direita, um evento deu problema. Só um. Que coincidentemente aconteceu logo depois do Lula tomar posse. Só um ponto, foi o único, né? Porque se você teve um agora gigantesco em São Paulo, não teve um vida arranhado. Então assim, não tem muito sentido ter acontecido só naquele momento, só naquela situação, né? Principalmente, então, tinham 750 mil pessoas aqui, acho que mais, mas tinham 750 mil pessoas aqui, e você ter uma situação de nenhum problema. Mas dentro disso, então, pensando, sindicato. Todas as medidas deles são para fortalecer o sindicato. Então, eles colocaram as empresas na mesa e disseram, temos dois blocos aqui. O bloco de motoristas, que é um bloco diferente do bloco de entregadores. São bichos diferentes, né? Até porque os motoristas eles vão ter um custo de operação maior com o veículo, com toda a situação, uma tendência de escolaridade até um pouco maior, uma tendência de ser muitas vezes o trabalho do desempregado, de alguém que é aquela história, né? Eu acabei de perder meu emprego hoje,
Amanhã eu consigo ser aplicativo de transporte, consigo sustentar minha família imediatamente. Eu consigo colocar uma renda em casa imediata amanhã com sendo aplicativo de transporte. Já os entregadores não. Normalmente é o primeiro trabalho da pessoa. São mais novos também, São mais né? jovens, são bem mais jovens, né? Aqui a média é mais ou menos 27, entre 27 e 35 anos. A média aqui é 17 a 24 anos. São momentos de vida diferentes. Aqui é uma porta de entrada e que normalmente é um trabalho de uma porta ou de complemento de renda ou de soluções para a renda que você perdeu imediatamente. Então não dá para colocar a mesma coisa. Mas ambos e toda e qualquer atividade como essa tem uma demanda muito importante. Fica claro que é autônomo, ou seja, não é CLT. Tem uma discussão agora no Supremo, né? Acabou de ser dar a repercussão geral pelo Flávio Dino, da repercussão geral da decisão para dizer, opa, tem repercussão geral, vai valer para todos essa decisão aqui agora, relacionada a isso. Ok, com relação a esse ponto, o Dino está errado em vários pontos, com relação a esse ponto, ele só disse que vai gerar uma segurança jurídica maior, mas tem um risco. Porque se o Supremo entender que é consolidação da lei do trabalho nesse caso, a empresa vai passar a ter empregados. O que é que vai acontecer com essas empresas? Vão fechar. Vão fechar. Seguinte, impossível sustentar. A Uber fecha o sistema, vai para outro lugar. O iFood simplesmente vai parar de ter entregador direto e vai dizer, restaurantes, vocês têm entregador de vocês. Eu só vou juntar o pedido, porque hoje o iFood ele tem 30%, eu estou usando o iFood, mas tem outros. Sim. Mas tem 30% só de entregadores nisso. Só que aí teve a seguinte situação. Tem 5 pontos centrais desse projeto. Que é esse que eu falei, de autonomia, são autônomos. 2, intermediação. Por que intermediação? Porque quando você paga o Uber, você pagou R$30. R$30 você pagou para o motorista, você vai pagar 30% para o motorista, ou 40% para o motorista, e 60% você vai pagar para o Uber, ou vice-versa. Então vai um tributo que o motorista paga em cima do serviço que ele faz, vai um tributo que o Uber paga em cima do serviço que ele faz. Se for tudo para o Uber e não for intermediação, ele vai ter que pagar 100% em cima do serviço. Isso obviamente vai onerar absurdamente qualquer aplicativo, qualquer sistema de entrega, ele se complica nisso. Então é muito importante para essas companhias terem autonomia e intermediação no texto colocado. Mas vem cá, vamos lá, voltando à pergunta inicial. Por que eles estão fazendo isso, sabendo que vai aumentar o custo do serviço, diminuir a qualidade, a quantidade, porque é óbvio que isso vai acontecer, empresas vão fechar, a gente vai perder emprego. Eles, assim, estão querendo perder as eleições, porque esse eleitorado é o eleitorado de umas camadas mais baixas, da população mais simples, deveria ser o eleitorado cativo do PT. Como é que eles... E, obviamente, muita gente que utiliza esse serviço também vai acabar ganhando uma forte antipatia em relação ao governo. Faz sentido o que eles estão fazendo, do ponto de vista até político? Eu acho que esse pessoal não vota em mim, não quer ser CLT, por isso que eu não vou fazer para prejudicar eles, né? Mas não faz sentido nenhum, politicamente falando, em especial para os entregadores, né? Porque aí eu estou aqui com o aplicativo de transporte, as pessoas que dizem representar não conhecem desse serviço, e você tem mais 3 pontos que são horrorosos, né? Que é preço mínimo, previdência e sindicato. Esses são horrorosos, deve sair do texto. Quer deixar só os 2 para gerar segurança jurídica? Ok. Esses 3 precisam sair do texto imediatamente para isso. E mais, né, Carlos? A popularidade do Lula vem despencando, né, nisso tudo. Mas não satisfeito com isso aqui que eu estou falando, eles ainda querem acabar com a isenção dos $50 que a classe C, D e E compra das empresas estrangeiras. Assim, não satisfeito com tudo isso aqui, ainda vão acabar com a isenção também. Né? Que é uma visão, o varejo diz, é isso que prejudica. Será que não é a produtividade do Brasil que ainda é baixa? Será que nós não temos que diminuir para todos? Será que não tem que diminuir a tributação, a burocracia, as regulamentações? Um exemplo que eu gosto de dar é, alguns reclamam, né, em audiência pública eu participei, alguns disseram, mas o Inmetro é cobrado para a gente, empresa nacional, mas não é cobrado para a empresa estrangeira. Eu digo, tudo bem. Se por acaso der um problema na empresa estrangeira ou na empresa nacional com o Inmetro vai ser responsabilizado por alguma coisa? Quem vai ser responsabilizado é a empresa. É a empresa sempre. Para que então ter uma certificação, se não há uma demanda popular? Claro. E essa demanda pode ter, eu posso ter empresa, eu quero ter Inmetro, beleza, então você vai ter esse ponto para isso. A outra diz assim, eu não quero ter. Rodrigo, deixa eu te perguntar, primeiramente, qual que é a percepção de vocês lá em Brasília sobre esta MP que o governo, essa proposta de lei que o governo enviou, esse projeto de lei, aliás, sobre os entregadores? Vai passar? Não, entregador só foi dos motoristas. Só do motorista, perdão, só do motorista. E eles colocaram o iFood como do mal. Tipo assim, o iFood, sim, a demonização do iFood, sim, que não quer negociar, etc. O Lula até ameaçou o iFood, né? Várias vezes, né? Qual que é a sua percepção? Vai passar, não vai passar, ou passa
faça modificado. É muito interessante esse caso, que esse caso você detratou da direita e da esquerda, né? A direita diz, cara, com sindicato, previdência e preço mínimo, tabelamento de preço, eu não voto, certo? A esquerda diz, com precarização do trabalho, eu não voto. Então a proposta desagradou a esquerda e desagradou a direita, de forma geral. Só para entender, acho difícil o projeto andar. Nós vamos trabalhar para deixar muito claro a autonomia e a intermediação. Esse é o trabalho que nós vamos fazer lá. Mas desagradou todo mundo, certo? Os nossos associados, no dia 9 de abril, vão estar ouvindo lá os players do mercado para entender diretamente o bastidor disso tudo, como aconteceu no jantar da Frente Parlamentar do Livre Mercado, né? Que vão estar tratando sobre o tema. Mas assim, não vai ser algo simples. E ainda tem uma vontade muito grande da turma querer incluir os entregadores. E um detalhe que complica para os entregadores é que eles querem aumentar. O governo tem esse objetivo sindicato, mas tem também outro objetivo que é aumentar a arrecadação. E o aumento de arrecadação dá mais ou menos 3 bilhões e 600 milhões no ano, que é 300 milhões mais ou menos a mais, só nesse projeto para isso. Se ele colocar mais o dos entregadores, vai dar mais uns 2 bilhões a mais, uns 5 bilhões a mais. Certo? Só que o governo não para de gastar, Carlos. É esse o ponto, assim. E agora o mercado está começando finalmente a ver o que o governo falou que ia fazer de sempre, certo? Está gastando loucamente e isso gera uma série de problemas, né? Porque como qualquer pessoa que não é responsável, né? Tanto a sinalização do Banco Central essa semana que disse, eu já avisei que ia baixar 0,5%, mas agora eu não baixo mais. Ele disse, a mensagem dessa semana... Deixou claro que a mensagem da semana foi... precisa controlar a parte fiscal, claro. Isso. Agora, Rodrigo, só para fazer o advogado do diabo. Claro. A questão do fim da isenção para os produtos até $50, de fato, é uma demanda protecionista por parte de alguns setores da economia brasileira. Mas, por outro lado, a gente sabe que a China ela atua em dumping social, né? Ou seja, dumping social, dumping comercial, vários tipos de dumping. Você não acha que com um concorrente que não respeita as regras, a gente deveria, pelo menos, tentar limitar o dano e evitar que isso se torne um eventual monopólio chinês? Eu tenho 2 pontos para isso, que é interessante trazer esse ponto. Hoje, se você viajar para os Estados Unidos, a gente traz $1.000, tá? A gente pode trazer $1.000. Ou seja, quem tem dinheiro tem a condição de trazer $1.000 de qualquer viagem. Se viajar 5 vezes no ano, 10 vezes no ano, você consegue trazer toda viagem, se você for para fora do Brasil, $1.000 de produtos, inclusive isentos, né? Porque você não vai pagar tributo em relação a isso, né? Porque você não é cidadão local. Se você tiver ali, inclusive na Europa, uma situação específica, você inclusive recebe de volta o tributo que você pagou para isso. Então, não faz muito sentido eu dar esse benefício para o rico e não dar nenhum benefício para os mais pobres. É o primeiro ponto. O segundo ponto central por que o custo do Brasil é alto? É a China que faz, o nosso custo é muito alto. Se eu pegar um custo numa folha de pagamento hoje, meu custo onera, eu pago um salário mínimo para o cara, custa R$ 2.500. Eu pago 2, custa 4. Então, só para começar o nosso diálogo nisso. Fora todos os custos regulatórios apresentados para isso, certo? Um dos objetivos na regulamentação lá da reforma tributária que a gente está fazendo no Congresso é não ter impacto regulatório. Exatamente para permitir que os cidadãos consigam ter menos, as empresas consigam ter menos impacto regulatório, porque isso também aumenta o custo. Então o Brasil tem muito impacto regulatório, o Brasil tem um estado muito grande. Isso torna tudo muito mais difícil para o brasileiro. E essas empresas que estão vindo da China estão vendo a oportunidade num país de 200 milhões de habitantes, né, da China. A maioria nem está mais na China também, porque a China está com vários problemas também, vários foram para o lado, né? Foram para Singapura, foram ali para o Sudeste Asiático, exatamente para a China não ir lá e prender ou colocar, ou alguém pular da janela, como tem acontecido, acontece muito na Rússia, acontecido na situação de ter uma empresa lá dentro. As empresas já têm saído da China como forma geral. E colocar isso. A minha visão vamos isentar para todo mundo. Quer isentar $50? Então, pronto, hoje. Porque, uma vírgula, né? Se os $50 correspondessem a R$100, isso não seria um problema. Como $50 corresponde a R$250, isso passa a ser um problema, isso passa a ser um problema maior. Mas tem o que também de que a nossa produtividade é muito baixa. O Brasil cresce a 2,2% há 20 anos, o mundo cresce a 3,5%. A nossa produtividade é 1,7%, Carlos, baseado em aumento populacional. Que está acabando, né? Nós estamos no finalzinho da nossa subida. 2036,
Na verdade, eu acho que vai acabar antes, por causa do censo que mostrou que a gente não tem 210 milhões de pessoas, nós temos 200. Opa, isso era para acender luz amarela, vermelha, tudo isso aí. Então, 1,7% e só 0,5% de aumento de produtividade. É muito baixo. A produtividade do Brasil é igual à da década de 80. Então, é ridículo o nosso aumento de produtividade. Será que é mais fácil eu olhar para fora e ver que isso é um problema, que a China tem problema, que fulano tem problema, que os Estados Unidos hoje, com Trump, né, deram uma derrubada violenta no percentual de pessoas jurídicas e foi mantida no governo Biden até hoje, tanto é que eles mesmo com todos os problemas continuam muito dinâmicos na economia. Será que dá para a gente olhar para dentro, em vez de olhar para fora e dizer o que é que nós erramos? O que é que nós fazemos bem? Nós temos uma agenda mínima da Frente Parlamentar e do Instituto de Livre Mercado, que se a gente conseguir aprovar uma série de legislações, isso tende a melhorar. Nós aprovamos algumas ano passado. Debênture de infraestrutura foi aprovado, que é muito legal. Nota fiscal única. Pô, finalmente, nota fiscal única. Olha o avanço, isso foi aprovado. Tá? E você tem alguns outros avanços que estão ali para acontecer e colocar que são interessantes para o Brasil. Né? Essa parte verde que é interessante para o Brasil, ter a ideia do diesel verde, ter a possibilidade de fazer isso acontecer, tudo isso é muito importante para o Brasil e colocar nisso. Mas se eu ficar todo o tempo olhando para fora e dizer que a minha culpa é tá lá, não vai funcionar. Claro. Se você pode colocar a Boeing e a Airbus também tem protecionismo absurdo, tem um monte de demanda, um monte de subsídio. Então, com problemas. E quem concorre com... E quem está hoje arrebentando no mundo hoje? A própria Embraer. A Embraer. É óbvio, olha o ponto. Nós temos hoje uma empresa de aviação que concorre na cadeia mundial, mas a gente não tem uma empresa de carro. Ou seja, a gente faz avião, mas não faz carro. Fazer carro. Coincidentemente, até o fundador do ITA, né, que funda a Embraer, é cearense também. Eu sou cearense. Ele funda o ITA e traz isso. Mas olha a diferença. Cadeia global e uma cadeia protecionista. O que funciona é você participar do mundo. Quanto mais a gente importa, quanto mais a gente exporta, quanto mais a gente participa dessa cadeia global, mais chance nós temos de colocar lá. Porque empresas estrangeiras trazem 3 coisas: know-how, dinheiro e emprego. Se eu entender isso, faz toda a diferença. Não necessariamente precisa ser a indústria. Pode ser o serviço. Claro. Rodrigo, além da questão tributária, a gente estava falando também da questão de regulamentação, por exemplo, de sábados e domingos, que agora o governo está apresentou já, na verdade, né, para tentar limitar o trabalho durante os finais de semana, entre outras limitações para o comércio como um todo. Como é que vocês estão trabalhando na frente parlamentar do livre mercado e como esta mudança está sendo percebida? Porque, afinal das contas, muitos evangélicos acham correto, por exemplo, não ter que trabalhar de domingo, né? E a gente sabe que parte da direita brasileira é composta por evangélicos. Qual que é o clima que você está percebendo lá em Brasília em relação a essa proposta? Interessante isso, né? Você pode até não querer trabalhar no sábado e domingo. Ok, eu não tenho problema zero com isso. Mas se eu quiser ter um supermercado, um shopping center, um restaurante, eu quiser abrir o meu negócio aqui, eu quero abrir o BMC Talks domingo, eu não preciso estar fazendo um acordo coletivo, uma convenção coletiva. O que é que o governo fez para fortalecer novamente os sindicatos? E aí, para a direita, principalmente os evangélicos, entenderem bem isso, certo? Para fortalecer os sindicatos, ele diz o seguinte: hoje eu posso negociar num acordo individual com o meu funcionário, no acordo eu e ele, negociar que ele vai trabalhar domingos e feriados, sábado, domingos e feriados, é uma negociação individual. O que é que o governo fez por decreto? Eu vou tornar isso uma convenção coletiva, que é acordos entre sindicatos, uma convenção coletiva, ou um acordo coletivo, que é uma relação da empresa com os sindicatos. Isso, por óbvio, onera bastante as empresas para estar nessa situação, para tentar convencer os sindicatos que ela precisa fazer algo ou trabalhar naquela situação. Precisa, né? Não é fundamental, não. Hoje é o maior faturamento de shopping center, de supermercado, de restaurante. É no final de semana. Não tem nem o que pensar em relação a isso. A maior parte das empresas não vai estar operando no final de semana, porque não é da natureza delas operarem no final de semana. Mas se eu quiser, se estiver fazendo lógica para o meu negócio, por que eu não negocio com o meu funcionário, pago um valor a mais, porque eu tenho que pagar um valor a mais para ele para fazer isso? A mudança é para fortalecer o sindicato. Ponto. E essa mudança não poderia acontecer porque a lei de liberdade econômica é clara em dizer que isso não pode acontecer. Nessa circunstância, nós já conseguimos o quê? Tirar os sábados e domingos. Já vencemos essa, tá? O governo já tirou o sábado e domingo, agora só está feriado. Estamos na briga. Agora, que não era para valer, porque isso não pode ser feito por decreto. Tem um detalhe importante, isso não pode ser feito por decreto, isso tinha que ser feito por lei.
Tá? Se você quer limitar isso, é lei, é lá no parlamento, é o locus de discussão. Você pode não gostar, assim, não gostamos do parlamento, não gosto que está lá, mas lá é o melhor locus de que existe, porque eu tenho uma proporcionalidade. Eu quero tão criticada nas eleições proporcionais, mas é isso que permite que eu tenha um diálogo amplo entre as pessoas que estão lá. O que eu acho ruim são as emendas, são esses pontos. 45 milhões onde o deputado e o senador têm direito de aplicar onde ele quiser. Isso é que eu acho que não deveria acontecer. O orçamento era para ser uma peça única. Mas é o parlamento, é o locus, claro, onde as pessoas têm poder de debater e trazer o tema. A direita, a esquerda, o centro. Claro, mas se o governo sabe que não tem maioria no Congresso e sabe que uma MP deve ser aprovada pelo Congresso, não seria mais inteligente ele ir lá e tentar negociar antes de ficar socando MP no Congresso? Depois elas acabam caducando e o governo acaba se logorando, acaba se desgastando e os deputados e senadores, percebendo essa fraqueza, vão aumentar a aposta e pedir cada vez mais, um ministério a mais, uma secretaria a mais, etc. Qual que é a estratégia, na sua opinião, do governo, se tem uma estratégia nesse aspecto? O governo é muito bagunçado. Isso é um fato. Isso não sou eu que digo, não, tá? Isso é repetido. O governo ele realmente ainda acha que está numa situação de 2003, 2004, 2005. E o mundo mudou. Uma fala que o Lula falava em 2004, 2005 não tinha a repercussão que tem hoje. O Lula fala uma coisa lá na África, em 10 minutos a gente está comentando o que ele falou na África, ou talvez menos, né? O que ele falou da África e dando repercussão ou positiva, ou normalmente tem sido bem negativa, em relação ao que ele tem falado. Né? Ele é o principal hoje algoz do seu próprio governo, de tanta fala aqui. Eu digo que todas as falas desastradas que ele falou contra Israel e contra os judeus, né? Nesses últimos tempos, uma comunidade tão querida e tão importante para o Brasil e para o mundo. Né? E isso se coloca nessa situação. Como o governo ele não tem hoje uma base parlamentar suficiente, a esquerda não tem força, tem uma minoria, porque a direita ganhou a eleição parlamentar. O problema é que essas vitórias elas são pouquíssimo repercutidas na mídia. Você tem pouca repercussão na mídia das vitórias que existem no Congresso Nacional. Por exemplo, o que o governo ganhou no Congresso que a mídia não falou? O que o governo ganhou no Congresso. Sim. Ou o que o Congresso ganhou? Não, perdão, vice-versa. Que o Congresso ganhou do... O governo, as MPs, todas que caíram, a desoneração da folha que o governo perdeu, por exemplo, as saidinhas que o governo está perdendo novamente. São questões que a mídia tratou, né? Tipo, tem alguma coisa que você acha que a gente não tratou, que a população deveria saber mais? Que tenha os pontos... É porque assim, você tem um palco, que é o plenário, e você tem as comissões que são onde se trabalha de verdade, né? Sim, é o bastidor. E ali são vitórias do dia a dia que você ganha, que se evita muita coisa. Eu tenho um projeto de lei para obrigar todas as pessoas a terem determinada obrigação de ter o carregador no celular. Peraí, mas uma empresa disse que eu não quero ter carregador no celular. E tem gente comprando. E ok, não quer essa empresa? Vai lá e compra a empresa que tá lá, a definição dela. Se você for um usuário da empresa, consumidor, ele, como diria o São Walter, né? Ele demite a empresa de cima a baixo. Se você pensar um tanto de coisa na CCJ que se evita, na CFT, na CVT, no CDC. Eu tenho um deputado que faz um trabalho genial na Comissão de Defesa do Consumidor, que é o Gilson Marques, que ele consegue tirar um monte de projeto de pauta só estando presente por lá. Porque ele ele consegue derrubar o quórum, consegue trazer isso aqui, porque como é a comissão que acontece depois da CCJ, ninguém vai. Na hora da verificação, todo mundo, porque é um dia muito... A quarta-feira, terça e quarta-feira, é um trabalho muito concentrado dos parlamentares. Se trabalha muito nesses 2 dias, fato. Certo? Assim, o Paulo Eduardo Martins, que é um querido amigo, ele diz assim, você pode chamar parlamentar de tudo, mas que ele trabalha bastante nesse período e é fato. É um trabalho muito concentrado. Ninguém sabe a hora. Não se sabe a hora que começa, não se sabe a hora que termina. É mais ou menos essa a realidade do parlamento brasileiro. E nessa condição, às vezes você está tão envolvido em outros problemas que você não consegue estar na comissão acontecendo. Então ele vai lá e consegue derrubar. Ele vai lá e consegue falar. A direita consegue fazer muito isso e tem ficado cada vez mais organizada. Mas tem muita gente de primeiro mandato agora. E esse pessoal agora que está começando a aprender, claro. Agora que você vai ter as comissões posicionadas, isso vai avançando. Claro. Último ponto, que temos mais 5 minutinhos, Rodrigo. A Lei de Liberdade Econômica, você citou a lei que foi criada durante o governo Bolsonaro, mas muitas prefeituras, inclusive de São Paulo, ou não aplicaram essa lei, não deram os decretos para aplicar essa lei, as leis, vamos dizer assim, municipais ou estaduais para aplicação, ou aplicaram apenas em parte essa lei.
Por que você acha que houve tanta resistência por parte de vários municípios e estados a essa lei de liberdade econômica? Porque onde foi aplicada, a atividade econômica foi muito mais pujante, né? Tem dados que demonstram isso. Por que houve tanta resistência por parte de prefeituras tão grandes, então empresárias, né? Empresariais, vamos dizer assim, como São Paulo, por exemplo? A lei de liberdade econômica é um negócio espetacular, né? É um negócio belíssimo que foi feito no Parlamento Brasileiro. É uma medida que foi criada por um querido amigo, o Gianluca Lorenzon, na secretaria dele, que fez um trabalho genial, trabalhou com a gente no Instituto Mises Brasil e depois foi para o governo, foi para o Ministério da Economia, assim como outros grandes liberais, Paulo Weber, Wagner Lenhart, o próprio Paulo Guedes, estiveram por lá, Salim Matar, fizeram um trabalho genial no Ministério da Economia. E a Lei de Liberdade Econômica, eu acho que é o grande corolário desse momento em que os liberais tiveram efetivamente ali com a mão na massa para fazer isso. Ela quebrava uma coisa muito importante, que é uma forma de cartório. Ou seja, nas empresas de baixo risco hoje, eu não precisar de alvará. Isso um monte de gente perde o trabalho com isso, né? Um monte de burocracia acaba com isso. Ou a boquinha também, no caso, né? Porque vai lá e pede uma grana que não deveria, né? O Didi Mocó, meu conterrâneo, Renato Aragão, ele tinha um take genial, que chegava uma pessoa estranha no bar dele e dizia assim, parecia um matador de aluguel, algo do tipo, ele dizia assim, não. Aí o cara diz, não, você sabia que eu sou um matador de aluguel? Ele disse, não, eu pensei que você era um fiscal da prefeitura. Porque esse é o maior medo do empreendedor, principalmente do pequeno empreendedor, do médio empreendedor. Hoje nós estamos vendo na eleição municipal, uma proposta que todo vereador deveria propor é o uso misto da casa. Hoje, por exemplo, várias prefeituras vedam a possibilidade de eu ter a MEI na minha própria casa. Aí você tem que contratar um coworking para você ter uma MEI. Olha o barateamento de custos se eu permitisse que na minha casa tivesse uma empresa também. Isso é só a possibilidade de eu ter uso misto, uso residencial e uso profissional. É a mudança no Código de Obras e Posturas do município que permite isso. Todo vereador em todas as cidades brasileiras deveriam estar dizendo assim, tem que fazer isso. Eu tenho que permitir que eu possa vender brownie na minha casa. Porque pode bater um fiscal lá e dizer, opa, não pode vender brownie na minha casa. Que é que você veta essa possibilidade. Como ele acabava com o alvará de baixo risco, isso permitia que eu não precisasse pedir autorização, como se fosse o mercantilismo antigo, claro. Né? Como se fosse a ideia de eu preciso ter autorização do Estado para que eu possa empreender. Isso acabava. Isso acabava principalmente para os menores. E isso gerava uma segurança jurídica tremenda. E isso gerava, por consequência, eu tenho segurança jurídica, eu sei que eu posso investir meu dinheiro e só depende do meu esforço e do meu trabalho agradar as pessoas, né, gerar valor para as pessoas, eu não dependo do Estado para isso. Olha a quebra, que é o que aconteceu com o táxi também, que é o que com os aplicativos de transporte, que aconteceu com o iFood, que é o que aconteceu com o Netflix e com o Prime, com os streams de forma geral. Ou seja, você vai ter que concorrer hoje com coisas que não são mais o padrão, que é o que acontece com a rede social ou com outras mídias que não são a mídia tradicional, que aí você começa a dizer, opa, tem outra concorrência aqui que você não está vendo. Rodrigo, eu te faria 1 milhão de outras perguntas, mas infelizmente o nosso tempo acabou, a produção aqui está até me bombardeando, dizendo que infelizmente o nosso tempo se esgotou, mas eu queria agradecer muitíssimo Rodrigo Marinho, CEO do Instituto Livre Mercado, por ter estado conosco hoje aqui no BMC Talks. Foi um prazer tê-lo aqui no nosso estúdio, Rodrigo. Prazer foi meu, muito obrigado e até a próxima, Carlos. Até mais. E muito obrigado a vocês também que estão seguindo a gente aqui na BMC. Continue com nossa programação e a gente se vê na semana que vem para mais um papo sobre política, economia, finanças, negócios e internacional. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até mais.